No dia em que o canal Atenção Vascaínos atinge a marca de 120 mil inscritos, vamos trazer uma informação importante. O clube está muito próximo de fechar seu primeiro reforço para o Campeonato Brasileiro e as competições no segundo semestre. Você vai saber quem é já aqui nesse AVNews. Vamos falar também que a situação de Fred Guarim parece que está realmente azedando. Quanto a Raul, vamos falar sobre meandros desse problemaço que está tirando o sono do staff do jogador e também do clube. Juninho, será que o menino vai renovar ou não vai renovar com o Vasco? Jogo contra o Volta Redonda pode ter novidades na equipe, desfalques inclusive. Essas e outras informações num AVNews recheado, muito recheado, pode ter certeza. E ele entra já, depois dela. Vem, meu amor. Vem, guitarrinha. Alô, turma. Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Ontem foi aquele dia mais triste em função da péssima notícia da perda do companheiro Rodrigo Rodrigues e realmente sinto que o AVNews de ontem não estava tão recheado como vocês merecem. Juro que o esforço foi muito grande, mas hoje não. Hoje eu quero me redimir, trazendo muitas informações e muitas notícias quentes para vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. E também por um motivo que nos alegra demais e que você vai ver aí na tela. 120 mil inscritos, mais de 17 milhões de visualizações. Ontem completamos 16 meses de vida, 1 ano e 4 meses. De um trabalho árduo, de um trabalho de muito esforço, mas acima de tudo de um gigantesco prazer. Um prazer do tamanho do nosso clube. É uma alegria muito grande poder trazer entretenimento, ainda mais num momento como difícil é esse que a gente está vivendo. E também notícias, independente de boas ou ruins, estamos aqui para trazer a verdade. No momento em que ela anda tão sumida, a verdade, pelo menos aqui, estará conosco, sem compromisso com ninguém, com o lado A, com o lado B ou com o lado C. O nosso lado é o do Vasco e a gente vai falar sempre dele, doa a quem doer. E vou abrir esse AVNews de hoje falando sobre o assunto que o torcedor mais gosta, reforços. Vamos então falar sobre as situações que envolvem negociações para o Vasco da Gama. O Vasco está muito próximo de fechar o seu primeiro reforço. Eu vou falar já sobre isso. Vou mapear outras situações, a começar pela zaga diária. O Vasco parece ter desistido do interesse de poder contratar, pelo menos por enquanto, um zagueiro central. Vai contar com o elenco que tem, com os jogadores que tem, a não ser que surja até a próxima semana, antes do dia 10, um grande negócio. A situação de Lucas Alves não andou. Como eu disse ontem, Mário André Mazzuco me informou, era algo muito grande para uma chuva pequena, não era tanto para a tempestade. E o Vasco realmente, nesse momento, vai com os jogadores que tem para essa posição, acreditando nos meninos Miranda, Ulisses, Ricardo Graça, tendo aí a possibilidade de enxergar no Marcelo Alves, zagueiro do Madureira, que já treinou com o grupo principal do Vasco, uma oportunidade, com o próprio Heller, que o torcedor não gosta, mas está lá. Enfim, o Vasco vai iniciar o campeonato. É bom lembrar que em outubro abre-se uma outra janela e de repente aí sim o Vasco pode buscar algum jogador. Mas nesse momento, com os zagueiros que estão aí, o Vasco vai para o Campeonato Brasileiro. Zagueiro, pelo menos, não é a prioridade nesse instante. Em relação à lateral esquerda, Azar Mendia, a situação dele está muito complicada, gente, por conta de um detalhe muito, mas muito importante. Jogador estrangeiro para chegar no Brasil e poder ser inscrito em função da janela, lembra da janela que vai até o dia 10, uma janela que foi aberta excepcionalmente, mais curta por conta da pandemia, precisa de visto do trabalho. E para ter visto do trabalho, ele precisa entrar no Brasil para tirar a carteira de trabalho. Que com a carteira de trabalho ele consegue ser inscrito na CBF. Mas o visto demora de 7 a 30 dias para tirar. Se ele não entrar no Brasil até o dia 10, ele não pode jogar o Campeonato Brasileiro, não poderá trabalhar, não existe como. Por isso a situação para trazer algum gringo, pelo menos nesse instante, complica. Até a próxima segunda-feira, dia 3,
Pode ser, porque aí se você der entrada na própria segunda-feira, tem aí 7 dias para conseguir mandar a documentação, tirar a carteira de trabalho e dia 10 dar entrada na documentação para inscrição no Campeonato Brasileiro. Fora isso, muito difícil. E nesse bolo, além do Azar Mendia, está também o lateral esquerdo do Independente, Sanches Minho. São duas consultas que o Vasco vinha fazendo, mas esse empecilho atrapalha demais. O Vasco vai buscar em outras alternativas, jogadores livres, por exemplo, jogadores que não tenham vínculo com o clube e que possam acertar diretamente. Ou então, jogadores brasileiros que possam vir direto e não ter nenhum tipo de implicação quanto à questão do visto. Portanto, Azar Mendia e Sanches Minho praticamente cartas fora do baralho. Em relação a outros jogadores, hoje foi comentado o nome do lateral esquerdo Natanael, jogador cria do Internacional de Porto Alegre, que tem contrato com o Clube Gaúcho até 2022. Mandei uma mensagem para o diretor executivo Rodrigo Caetano do Internacional e o Rodrigo Caetano me respondeu isso que você está vendo aí no Twitter. Ninguém do Vasco me procurou. Eu pude conversar com Mário André Mazzuco, diretor executivo do Vasco, e me disse: Natanael é muito bom jogador, mas nós estamos buscando alguém com mais peso para aguentar as disputas que o Vasco vai ter. Então, Natanael não passa apenas de uma grande especulação, apesar do Vasco gostar do nome, mas não é o interesse principal agora. O jogador que o Vasco está fechando, praticamente fechado, é o atacante Guilherme Parede. Guilherme Parede foi vendido para o Talleres de Córdoba, equipe argentina, uma venda de 3 milhões de reais. O Curitiba vendeu o jogador e Guilherme, que é brasileiro do Mato Grosso do Sul, assinou um contrato de 4 anos com a equipe argentina. Fez 7 jogos, 4 gols. Mas na Argentina tudo parou. Não há mais campeonato. E em função da dúvida de quando o campeonato vai voltar, ficou-se aí na expectativa, pelo menos o staff do jogador, de buscar uma alternativa para que ele pudesse jogar. E pintaram sim interesses, como nós trouxemos ontem a palavra do presidente da equipe do Talleres de Córdoba, o senhor Andrés Fassi. Ele deixou claro, Vasco, Curitiba e uma equipe da MLS estariam interessados. Pois bem, hoje eu conversei com o próprio Guilherme Parede. Guilherme Parede não abriu muito a situação. Ele está em Curitiba, ele tem residência em Curitiba, a esposa está grávida e ele realmente quer ficar no lugar mais seguro. Tudo levava a crer que realmente Curitiba fosse a melhor cidade. Mas, bom, deixa eu contar já, porque quem vai falar dessa situação é o empresário do jogador, Luiz Alberto, da LA Esportes. Luiz Alberto vai abrir o jogo, vai deixar bastante claro que a situação com o Vasco está muito adiantada e vai dar os motivos pelos quais o Vasco da Gama é o favorito a ter Guilherme Parede. Boa noite, Flávio, tudo bem? Prazer falar contigo. Não, existe o interesse de alguns clubes pelo Guilherme, né? E em virtude da pandemia, o clube argentino aceitou emprestar o Guilherme. O Guilherme vem sendo o principal destaque do time, então seria um empréstimo para voltar o ano que vem. E entre os clubes existe sim o interesse do Vasco e outros 2, 3 clubes, mas em virtude do grande trabalho aí feito pelo diretor do Vasco e pela camisa e a torcida do Vasco, tem grande chance sim do Guilherme jogar pelo Vasco. Isso deve estar se definindo. Nos próximos dias aí devemos ter alguma novidade. Tá bom, amigo? Um abraço e prazer falar contigo. Deu para entender? Para quem não entende, um pinguinho é um i. A torcida do Vasco, o que o Vasco faz. E olha, eu conversei com o Guilherme Parede e ele disse, tenho pesquisado muito do Vasco. É impressionante esse clube. Guilherme Parede, que inclusive fiz questão de fazer 2 perguntas a ele. Ele, como disse, não abriu muito, prometeu, caso fechasse, falar com vocês assinantes do canal Atenção Vascaínos, mas ele deixou bastante claro 2 situações. Aonde joga? Qual a posição? Gosta de jogar pelas pontas, tem facilidade de jogar com a perna direita ou com a perna esquerda, joga dos 2 lados. Se tiver que jogar do lado esquerdo, ótimo. Se tiver que jogar do lado direito, também muito bom. E uma outra situação, por que usa a camisa 77? Sempre usou a camisa 77. E ele diz, é um número que está sempre atrás de mim. Alguns salmos, algumas passagens bíblicas sempre contêm o número 7. Essas passagens sempre chamam a atenção dele. E ele disse, também o número 7 sempre está atrás de mim. Às vezes paro num sinal, o carro da frente tem vários 7.
Às vezes vou fazer alguma coisa e instalar o número 7. Brinco muito com a minha esposa com isso. Então, está chegando o camisa 77, porque ele vai vestir a camisa 77 no Vasco da Gama. Portanto, Guilherme Parede, a não ser que aconteça aí uma grande situação, deve vestir a camisa do Vasco. O Vasco está ganhando essa briga, porque inclusive é outra informação. Além do Curitiba e de um clube da MLS, entrou em última instância, a gente não sabe qual, um clube do Rio de Janeiro, ou Botafogo ou Fluminense, pela possibilidade de trazer Guilherme Parede. Mas a intenção do staff do jogador é realmente que ele assine contrato com o Vasco e fique aqui até fevereiro. Fará contrato até dezembro por pedido do Tajeres, mas o campeonato não voltando, aí sim há um compromisso do Tajeres em liberar o jogador para que ele fique aqui até fevereiro. E aí eu perguntei ao Luiz Alberto, e se voltar o campeonato argentino? E ele disse, a questão é vontade do jogador. O jogador vai deixar bem claro que ele prefere ficar no Brasil se tudo estiver correndo bem. Mais uma informação importante para você, assinante do canal Atenção Vascaínos. Guilherme Parede está assim, ó, um detalhezinho para assinar contrato com o Vasco da Gama. Agora vamos falar das novelas vascaínas. A primeira novela, a situação de Raul. Olha, situação complicadíssima. Falei hoje novamente com Bragança Paulista e a informação que vem de Bragança Paulista, porque o Vasco reclama que não recebeu nenhuma proposta do RB Bragantino por Raul. Raul conversou com o Ramon Menezes, já deixou bem claro que não conte com ele. Mas a direção do Vasco já deixou claro a Ramon, use-o, pode usar, ele tem que jogar. Mas não se sabe como é que o jogador vai se comportar, até porque ele pode não jogar as 7 partidas e estará liberado, caso no final do ano consiga sair do Vasco, e vai sair, se não sair agora, livre. Olha, volto a dizer, se ele já não assinou um pré-contrato, e aí não completando os 7 jogos, Raul vai para o Red Bull Bragantino. Mas nesse caso de Raul, a proposta, segundo as pessoas de Bragança Paulista, foi feita, cerca de 4 milhões de reais. Mas o Vasco deixa bastante claro, todos no Vasco ficam até de alguma maneira indignados. Dizem que o Red Bull não fez nenhuma proposta, que é mentira que o Red Bull tenha feito alguma proposta. Confirmam que pagaram todos os atrasados de Raul. O staff do jogador reclama isso. Acha bastante estranho que o Vasco coloque que pagou o fundo de garantia inteiramente. Enfim, é uma briga de foice. É um casamento que está desatado. Raul realmente, se ficar no Vasco, ficará com a cabeça em outro lugar. Se não ficar no Vasco, o Vasco vai buscar dinheiro. Por esse valor, se for ofertado, segundo o Vasco, pode-se até conversar. Mas nesse momento, o litígio é muito grande. E Raul, eu poderia dizer hoje, que não deve ficar realmente no Vasco. Só se não pintaram a proposta. Se não pintaram a proposta, o Vasco vai deixá-lo, vai usá-lo, vai tentar passar dos 7 jogos. E olha, vai ser uma situação inusitada. Forçar um jogador a jogar e o jogador ter que jogar é a primeira vez que eu vou ver no futebol. Mas a gente vai ter que viver para ver isso. Então, a situação de Raul é hoje essa. Complicadíssima. O jogador quer sair, o Vasco até consegue liberá-lo, mas espera uma proposta. De Bragança informam que o Red Bull já fez a proposta, o Vasco diz que não, e enquanto isso Ramon Menezes não sabe se usa o jogador ou não. O staff do jogador não quer que use, o clube diz para usar. Mas o clube sabe que o jogador não vai querer completar os 7 jogos para estar livre. Está criado um problemaço. É confuso para você? Para nós ainda mais. Ainda falando da situação do Raul, que eu falei no último bloco, é bom a gente deixar claro o seguinte. O Vasco argumenta que o jogador teve a oportunidade de renovar no início do ano, mas não quis, pelo menos o staff do jogador não quis, na expectativa de receber uma proposta. A empresa Bertolucci Sport estava nessa expectativa. Deixou a coisa para o meio do ano. No caso do Raul e do seu staff, há uma reclamação da falta de valorização do jogador, que ganha muito pouco. Começou com 30, passaria para 45 e depois para 60. Teria aí um acréscimo de 15 mil por 60% dos jogos jogados, que não teria sido pago até agora. E também uma reclamação, por que agora pagar todos os atrasados, ou pelo menos parte deles, só porque houve uma pressão do jogador poder sair? Enfim, só para a gente poder trazer essa informação e completar, porque a gente não gosta de deixar nada aqui muito no ar. Mas uma outra situação que também vai trazer uma preocupação muito grande, está trazendo, é do volante Juninho. Eu hoje pude conversar com o empresário do jogador, Ulisses Jorge, que mora na Espanha. Falei com ele por WhatsApp e o Ulisses foi muito lacônico, não quis falar muito, mas deixou bastante claro. Pode dar aí a posição.
o Vasco tem que fazer uma proposta decente pelo jogador, para a renovação do jogador. Fora isso, não haverá renovação. E aí eu disse, mas o jogador vai treinar à parte. E ele disse, não tem problema, continua treinando à parte. É um problema muito sério, é uma situação muito séria. No Vasco há uma revolta enorme em relação ao empresário do jogador, e o jogador também não se posiciona. Tudo bem, é um menino, mas não se posiciona. Alguém da família, ao que parece um tio do jogador, também tem uma influência nisso e se tenta, através do tio, algum tipo de mudança nessa situação. Porque Juninho tem contrato até maio do ano que vem com o Vasco. E aí, vai ficar no Vasco até maio do ano que vem em cima desse litígio? Porque ele pode assinar um pré-contrato. A partir de dezembro ele pode assinar um pré-contrato. Porém, não vai sair do Vasco, mesmo com um pré-contrato assinado com qualquer equipe. Nesse momento, é outro imbróglio muito grande. E aí abre uma brecha, porque com a situação de Raul, com a situação de Juninho e a situação de Fred Guarim, que eu vou falar no final, também entra em pauta a possibilidade do Vasco trazer um jogador para o meio de campo, um segundo volante, porque aí o Vasco só vai ter mesmo Bruno Gomes e Andrei como primeiros volantes, Marco Júnior como um segundo volante e o Felipe Bastos precisa reforçar aquela posição. Raul não se conta muito, Juninho não dá uma definição, enfim, é mais uma situação extremamente complicada e o staff do jogador mantém a posição. Juninho vai continuar à parte. Enquanto o Vasco não aceitar a proposta, que gira em torno de 150 a 200 mil por mês, com uma luva de 2 milhões de reais, não vai ter negócio. E realmente, não vai ter negócio. Os campeonatos estão de volta e com eles a 1xBet. E com a aposta dobrada que você gosta tanto. Aqui embaixo nos comentários tem um link, você entra, faz o seu cadastro e você faz um primeiro depósito. Usa a palavra promocional Vascaínos. E aí em cima dessa palavra promocional você tem a dobra do seu depósito. Botou 20, vira 40. E aí você vai ter uma parceria com a maior empresa global bookmaker. Parceira de grandes clubes no mundo, como Liverpool, como Chelsea. E também paga rápido e paga bem. 1xBet, você vai se divertir e vai ganhar uma grana. 1xBet, parceira do canal. Atenção, vascaínos! Vamos então falar da situação de Fred Guarim. E olha, a notícia não é das melhores. Dificilmente Fred Guarim vai permanecer no Vasco. A informação que nós tínhamos ontem é de que Fred Guarim estava ainda dependendo de mais um tempo. No Vasco, Mário André Mazzuco e José Luiz Moreira não confirmaram a informação de que o domingo, dia 2 de agosto, seria o limite. Mas temos a informação de que o presidente Alexandre Campelo está estipulando um prazo. Não dá mais para esperar tanto. E realmente, o Vasco colocou ao empresário do jogador Marcelo Ferreira que não pode ficar esperando ad eternum, para sempre. E dentro dessa situação, está muito difícil a permanência de Fred Guarim. O empresário do jogador está até tentando com o atleta ver se ele consegue voltar, mas o imbróglio jurídico é muito grande por questão da guarda dos filhos. A briga é muito feia e ele realmente tem tempo. Ele precisa disso. Até se cogitou do Vasco emprestar o jogador ao futebol colombiano e, de repente, ele resolvendo tudo, final do ano voltaria ao Brasil. Como ele é jogador do Vasco da Gama e já está inscrito, não tem necessidade de encaixe em janela. Ele volta e seria reforço. Mas o Vasco, a princípio, não vai aceitar isso. Se não chegarem a uma resolução, Fred Guarim, infelizmente, vai rescindir contrato com o Vasco e não será mais jogador do clube. E hoje eu digo claramente, a não ser que mude radicalmente, pelo menos nessa semana, dificilmente Fred Guarim vai permanecer como jogador do Vasco em 2020. E para terminar esse Avenil de hoje, muitas informações. Eu quero primeiro mostrar uma mensagem de um assinante do canal, o Henrique Benvenuti, que mandou essa mensagem dizendo que tentou cancelar a sua participação no evento do CT, que teria a inauguração com sócios e craques do Vasco no dia 22 e passou para o dia 12 de setembro. E ele avisou que fez um contato com o ingresso certo e que a mensagem seria do acerto 12 meses depois da pandemia. Bom, eu consegui o contato com o pessoal do Vasco e me garantiram que não, inclusive que o caso dele já foi resolvido, que em 7 dias o ingresso certo está devolvendo o dinheiro daqueles que não vão participar ou que não podem participar.
Quem pode participar, muda passagem, muda hotel e vem no dia 12 de setembro. Quem não puder, tem até 7 dias para poder fazer esse cancelamento. Bom, espero que a gente possa ter prestado esse serviço ao Henrique Benvenuti e também aos muitos assinantes que, por um acaso, tenham comprado essa possibilidade de vir para o evento e agora não pode mais com a mudança da data. Uma outra informação, falei hoje com o VP de Obras e Engenharia, o Pedro Seixas, que me falou que a questão dos refletores está praticamente ajustada. Está aí mexendo, fazendo uns ajustes que vai ser o suficiente para melhorar a questão da iluminação, para compensar aqueles 100 lux que faltam ainda, 120 lux daquilo que é permitido. A princípio não haverá nenhum problema e para o jogo do dia 13 contra o Esporte Clube Recife em São Januário, a iluminação estará muito boa. Você está vendo uma foto aí do jardim do Colégio Vasco da Gama. Amanhã, aqui no AVNews, a gente vai trazer uma entrevista com Marcelo Borges. Ele que construiu, ele que ajudou e fez o novo Colégio Vasco da Gama. Do zero, levantou do zero e fez uma grande obra. O Marcelo Borges vai trazer todas as informações, vai trazer o que está sendo feito e vamos trazer novas fotos desse empreendimento maravilhoso que o Vasco da Gama está inaugurando em breve para poder, é claro, diante da liberação das autoridades, porque as escolas ainda estão fechadas, pelo menos para aulas presenciais, quando puder voltar, todos os meninos vão poder aproveitar demais as novas instalações do Colégio Vasco da Gama. Eu queria mostrar um negócio aqui para vocês. Eu recebi hoje do BMG. Tá aqui, ó. A gente vai até fazer um post na sexta-feira nas nossas redes sociais. Olha aqui, ó, como é que ficaria a camisa do Vasco, ainda com a marca antiga, mas está aqui, ó, meu Vasco BMG preto. Recebi aqui a camisa do Vascão. Muito obrigado ao BMG, que prometeu mandar uma da capa nova também com o meu Vasco BMG. Tá bonito, hein? Esse preto aqui fica bonito demais. Parabéns. Muito obrigado a toda a direção do BMG por esse envio e pedindo a você para que continue abrindo contas. Chegando a 50 mil, é 1 milhão e a mudança do logo. 1 milhão para o Vasco e a mudança do logo em cima do laço, né? O logo que é laranja vai ficar preto e branco, vai ficar muito bonito. Bom, eu quero mandar alguns abraços aqui no final desse AVNews. Eu tô olhando aqui para ver se eu não esqueci nenhuma notícia, porque tem muita informação hoje. Eu disse a vocês que eu queria compensar o dia de ontem. Quero mandar um grande abraço ao seu Clênio. Clênio Racera, pai do Ian Clayton, grande jogador do Vasco, completando mais um ano de vida hoje. Seu Clênio, um grande abraço. E quero mostrar uma foto também muito legal do Dr. Clóvis Munhoz, que voltou ao trabalho lá no Tijo Trauma, foi recebido, chorou tanto, chorou muito, porque foi recebido com festa, com salgadinhos. Olha a dieta, hein, Dr. Clóvis? Muito, muito legal. Parabéns, Dr. Clóvis Munhoz, pelo seu regresso. O senhor merece demais, merece muito esse carinho de todos os seus amigos. É isso aí, turma. Bom, só lembrando que sábado tem Vasco da Gama e Volta Redonda, um jogo muito importante, porque vai ser mais um teste, jogo na Figueira de Melo, 10h30 da manhã. A gente vai fazer a nossa live pós-jogo a partir das 3 da tarde aqui no canal Atenção Vascaínos. O jogo vai ser transmitido pela Vasco TV com a transmissão do André Marques. Germán Cano está de volta, Leandro Castan é uma dúvida, pode ser aí que de repente mais alguma alteração, mas acho difícil. E Marcelo Alves e Igor Catatal, eu sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. Amanhã provavelmente estarão assinando seus compromissos com o Vasco da Gama até final de fevereiro. Bom, agora acabou, agora chegou. Amanhã de manhã tem exclusiva com um jogador do elenco do Vasco que vai falar com o Emerson Rocha no Bom Dia Gigante. Também prestigie as nossas redes sociais no @avascaínos e torne-se membro. R$ 2,99. Você torna-se membro e recebe o nosso conteúdo e o nosso carinho. E prometo que a partir da semana que vem, todos aqueles que fazem parte do clube de membros vão receber abraços toda noite aqui no nosso AVNews. Um grande abraço para todos vocês. Um ótimo final de quarta-feira. Até amanhã. Tchau, turma.
Atenção, vascaínos. Ao Vasco nada. Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca.